Lucas 22, verso 20. Amém? Muito bem. Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas. Versículo 20 diz-nos assim o texto: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós. Noutra tradução, na NVI, diz da mesma forma: depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos, Pai, que a ação da Tua palavra, do Teu sobrenatural, esteja entrando ao nosso coração, e que nesta hora, Senhor, o Senhor trate de cada um de nós, fazendo-nos entender, Senhor, o Teu propósito, e entender, meu Deus, que temos nós as responsabilidades também para com relação a recebermos o Teu amor e todas as aquilo que o Senhor tem, Senhor, para trazer a nós, Senhor, para derramar os nossos corações, Pai. Todas as bênçãos que o Senhor tem preparado, Senhor Jesus, ela requer também, Senhor Jesus, na nossa vida, Senhor, de entendimento e compreensão, para que possamos andar nesta aliança, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. Quero bendizer a Deus nesta hora. Hoje pela manhã tivemos aqui uma abençoada consagração. E amanhã, quero lembrar, irmãos, amanhã 5 da manhã, nós começamos aqui a jornada de oração, 5 horas da manhã até às 6, nós começamos a jornada de oração. Irmãos, se precisamos vencer, é na oração. E quando nós carregamos um propósito e vivemos por causa de um propósito, nós alcançamos coisas extraordinárias. Então amanhã, de segunda a sexta, temos aqui jornada de oração das 5 às 6 da manhã, todos os dias, tá bom? Estaremos com a igreja aberta, recebemos irmãos aqui e clamando e buscando a Deus, porque muita coisa, irmãos, ela é revertida, ela é mudada através da oração. Amém? Em nome de Jesus. Meus amados, o texto que nós lemos fala da nova aliança. Deus fez com o ser humano várias alianças, todas elas foram quebradas por parte do ser humano. E interessante, porque uma aliança, ela tem duas partes. Quando eu falo de aliança, não é propriamente essa que os casados, nós casados, fazemos uso dela, mas ela pode exemplificar, porque ninguém usa aliança sozinho. Ninguém fica noivo de si mesmo. E aí vai lá na joalheria e diz: vou comprar uma aliança, mas eu quero uma só. É só para mim, vou ficar noivo comigo mesmo. Não existe. É com alguém. E quando se faz uma aliança, existe aquilo que eu devo fazer e aquilo que a outra pessoa deve fazer. Também, irmãos, o casamento que sobrevive, ambos crescem e ambos aprendem a ceder de alguma maneira, de alguma forma, para que possam entender-se. É como, por exemplo, também uma sociedade feita entre duas pessoas. Imagina, os dois vão trabalhar na empresa que eles estão criando, mas não existe uma sociedade que vai bem com uma aliada, uma pessoa que não quer fazer nada, o outro que trabalha e o outro fica só no bem bom, sem fazer nada, não quer fazer nada, não quer ter nenhum compromisso. Eu quero falar nesta noite, irmãos, em cima da aliança, em cima do tema: pague o preço. Todos nós, irmãos, precisamos aprender que nós temos um preço a pagar. Por exemplo, quando Jesus disse o seguinte: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é simplesmente: quem quer me seguir, venha, mas você não chegou, gosta. Você não precisa nada, não precisa fazer nada. Você não precisa realizar nada. Você só vai ficar no camarote, sentado ali, e não vai fazer mais nada. Não, irmãos, no reino de Deus não é assim. E as coisas não funcionam assim. Há compromissos e há responsabilidade. Agora você veja bem o que Jesus fez. Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o alto preço. Ele
ele foi envergonhado, ele foi cuspido no rosto, ele foi humilhado, irmãos, foi tratado como o pior dos ladrões, o pior dos bandidos. E ele sabia que iria ter que passar por isso. Ele sabia que ia sofrer com isso. Mas ele assumiu, ele disse: eu vou fazer. E ele fez. Agora, ele morreu por nós, amém? Ele entregou a sua vida por nós, sendo ultrajado, humilhado, envergonhado. Porém, irmãos, a nós também cabe uma grande responsabilidade. E às vezes nós queremos viver uma vida espiritual, colocando tudo para Deus, dizendo: a Deus é que vai fazer, Deus é que vai agir, Deus é que vai realizar. E nós às vezes não queremos mexer com a mão para fazer as coisas andarem. E é na nova aliança, meus irmãos, que a responsabilidade de Deus ele já cumpriu e fez. Mas a responsabilidade nossa, nós não podemos nos esquivar ou utilizar um texto sagrado, isolar esse texto do contexto para beneficiar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Por exemplo, a palavra de Deus diz em Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quem vai fazer é Deus. Porém, a minha parte eu preciso fazer. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Segunda parte minha, eu preciso confiar nele. Quando eu estou confiando, eu não devo mais viver desesperado, com uma cara assim apavorada. Se eu entreguei, eu tenho que confiar nele. É como você entregou uma causa para um advogado tratar, você tem que confiar naquele advogado. Como a tua saúde você está tratando com um médico bom, você tem que confiar no que ele está dizendo, no que ele prescreveu de tratamento. Você precisa confiar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, também a Bíblia diz: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Mas podemos nós, irmãos, entender de maneira errada: eu vou me fortalecer do Senhor e na força do seu poder, e é Deus que vai fazer as coisas, eu não preciso realizar, eu não preciso fazer nada. E a tendência nossa de tudo transferir para o Senhor, tudo transfere para Deus, tudo transfere para o Senhor. Amém, graças a Deus. Continue fazendo, mas faça a sua parte. Faça aquilo que Deus te pede. Faça aquilo que é devido. Se eu simplesmente ficar aqui dentro da igreja enclausurado e dizer a Deus: Deus, manda almas, manda vida, Senhor, ou no aprisco eu ficar acomodado dizendo: Deus, traz vidas para o aprisco, mas eu não convidar ninguém, eu não realizar uma estratégia, as pessoas não virão. Tem, meus amados, que fazer a nossa parte, utilizar a nossa parte. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não diz: olha, vocês não precisem fazer nada. Não, pelo contrário, a Bíblia diz: submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Quem tem que resistir ao diabo? Sou eu, não é Deus. Deus, eu entrego tudo para ti, Senhor. Resiste o diabo para mim, Senhor. Vai enfrentar ele, vai Jesus, vai lá Jesus, enfrenta ele, resiste ele para mim. É eu que tenho que resistir. Quando o Senhor diz para Caim: olha, eis que o pecado jaz à tua porta, mas convém a ti dominar. A inclinação da ira, a inclinação da raiva e da fúria de Caim estava nele, mas era ele que precisava dominar o seu gênio. Há pessoas que gostam de transferir, é porque Deus me fez assim, desse jeito, desta forma. Meus irmãos, nós temos que deixar-nos ser amoldados, tratados, trabalhados por Deus. Mas precisamos nós fazermos. Não basta dizer: eu transferi tudo para Deus, é Deus que vai fazer. Eu tenho que fazer a minha parte, sim. Eu preciso realizar a minha parte, eu preciso pagar o preço, sim. Lá nós temos que fazer algo. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido.
Versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outra coisa também que diz que eu preciso fazer é: estejam alertas e vigiem. Não é eu dizer: Jesus, vigia por mim, porque eu não vou vigiar, eu não vou cuidar da minha vida espiritual, não. Como eu dizer: Espírito Santo, lê a Bíblia para mim, faz o TSD, meu tempo sozinho com Deus, faz tu, Espírito Santo, que eu não posso, agora estou com muito sono, estou cansado. Espírito Santo, vai lá na igreja, ora por mim, intercede por mim, Jesus. Não, irmãos, é o que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar. Não posso ficar naquela situação: Deus vai realizar e fazer, eu não preciso fazer nada, eu não preciso agir, eu não preciso operar nada. Não, irmãos, a palavra de Deus não nos ensina assim. Temos textos que nos deixam claro. Versículo 8, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: estejam alertas e vigiem. E diz assim: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E eu quero que Deus me guarde, que Deus me livre. Mas se eu preciso vigiar, eu preciso evitar as vias que me levam à tentação, que me levam à queda, a todo e qualquer tipo de paixão que esteja interiorizada na alma. Eu preciso desvencilhar, vigiando, fazendo a minha parte. A Bíblia diz no versículo 9, do mesmo texto que estamos lendo, diz assim: resistam-lhe firmemente, resistam permanecendo firme na fé. Eles resistem, eu que tenho que resistir o inimigo. Não é, meus amados, Jesus que tem que resistir, sou eu. É minha responsabilidade de enfrentar cada dia o meu gigante, de enfrentar o meu leão, de enfrentar as minhas lutas. Eu devo confiar em Deus, sim, e sempre hei de confiar nele, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso cuidar, eu preciso estar vigiando. E a Bíblia diz: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, nós temos que estar vigiando, irmãos, para estarmos de pé, pois não dá para ficar de braço cruzado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 12: aquele que está em pé, cuide, zele, vigie, para que não caia. Outros textos também, Romanos capítulo 8, verso 13, porque diz: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É minha responsabilidade, é meu cuidado, é eu que preciso vigiar por isto, é eu que tenho que empunhar a arma, eu que tenho que pegar a arma espiritual. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Mas por que Deus me dá arma para não fazer nada? Não, Deus coloca as armas na minha mão, mas eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que vigiar, eu tenho que fazer a minha parte. Não basta dizer: eu estou entregando tudo para Deus e coloquei a minha vida espiritual no piloto automático. Não, meus amados, não tem como sobreviver num mundo tão sujo, num mundo tão podre, se eu não fizer e eu não estiver cuidando. A Bíblia diz, irmãos, em Filipenses capítulo 2, versículo 12: assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Eu devo operar a minha salvação. Como assim? Mas Jesus já não fez no Calvário? Ele já não pagou o preço? Sim, ele pagou o preço, mas eu tenho, irmãos, que trabalhar a salvação que eu recebi do Senhor. Hoje pela manhã estava falando sobre a santificação, irmãos. É um processo meu. A justificação é um processo de Deus na minha vida, mas é eu que preciso operar, eu que preciso cuidar, eu que preciso vigiar. Deus me dá semente, mas eu preciso cuidar da planta, eu preciso regar, eu preciso ter um cuidado com ele, certo? E a Bíblia diz: operar é a vossa salvação. Como assim? Eu, irmãos, tenho que zelar, porque eu recebi de Deus um grande presente. A aliança de Deus eterna, ele fez a parte dele, e eu preciso fazer a minha parte. A salvação, irmãos, é um ato de Deus, é graça de Deus, é favor não merecido.
Mas a palavra de Deus também diz em Mateus, capítulo 11, verso 12, que desde os dias de João até agora se fazia violência para entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz: e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Observa, meus irmãos, que o que nós ganhamos de Deus é um presente alto, é um presente caro, a salvação eterna, a qual Jesus nos deu. Mas eu preciso de Deus, trabalhar por isso, resistir. Eu preciso lutar e lutar até o fim. Eu não posso entregar os pontos. Mas eu estou desanimado, pastor, eu estou desacorçoado, eu me sinto sem força. Mas é você que precisa lutar. Não posso ficar, irmãos, achando que Deus é que vai fazer, Deus que vai botar bastante ânimo na minha vida. Eu tenho que me animar. O Senhor disse para Josué: tem bom ânimo. Ele que precisava ter esse ânimo. E para que eu tenha ânimo, o que eu preciso? Eu preciso me alimentar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé no meu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus eu me alimentar, mais fortalecido eu vou estar. O meu tempo a ser gasto, precioso tempo, eu quero gastar com as coisas de Deus, me enchendo de Deus, me enchendo do Espírito Santo, para que possa resistir e suportar os dias que são maus, que Ele vem e o inimigo investe contra a nossa vida, porque Ele é nosso adversário. A Bíblia menciona: Ele é nosso adversário, e Ele está procurando alguém que Ele possa atacar. A exortação que Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Quem tem que se fortificar? Ele, Timóteo. Paulo não escreve: meu filho, fica em stand-by aí, fica numa boa, fica descansando. Tu não precisa te fortalecer, deixa que tu vai ser automaticamente fortalecido sem fazer nada. Não existe, irmãos, não existe crescimento espiritual sem esforço. Não tem como entrar no reino de Deus se eu não me esforçar, se eu não me apoderar dele, se eu não fizer a minha parte, se eu não me mexer, se eu não lutar com as armas que Deus me dá. Eu preciso fazer alguma coisa. Ficar de braço cruzado esperando ser um super espiritual, super pentecostal, eu não vou ter força, irmãos, para vencer os embates que o inimigo vai tentar contra a minha vida. Se nós não usarmos, irmãos, do expediente que Deus nos dá, que manda a gente nos mexermos, que nos orienta a nós nos mexermos e fazermos, nós exercitar, não adianta. Não adianta, irmãos, eu querer ter um corpo musculoso, bonitão, formosão, ficando só deitado. Tem que malhar, tem que exercitar, tem que trabalhar, tem que correr, né? Tem que fazer aquela corrida todo dia de 10 quilômetros, né? Ou 5 quilômetros, ou 2, ou 500 metros, mas tem que fazer alguma coisa. Precisa exercitar a vida espiritual. Ela precisa, irmãos, de trabalho nosso, esforço nosso, dedicação nossa. Por isso que Paulo diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine a outros. Esse é o processo dessa igreja, irmãos. Nós ensinamos, depois essa pessoa ela aprendeu também homens idôneos, e depois ela começa também a ensinar a outros, né? O irmão mais velho cuidando do mais moço, um discipulando o outro. A partir da liderança da igreja, todos vão ser e vão estar nesse processo de discipulado, irmãos. E esse discipulado visa o crescimento espiritual. Hoje a gente poderia dizer assim: mas imagina, discipulado com tantas pessoas, ministrar o crescendo na fé, tem 3 para ministrar o crescendo na fé, 2, tem mais 5 para ministrar o crescendo 1. Para quê, irmãos? Deixa que Jesus vai edificar a vida deles. Não, eu preciso operar a salvação. Precisa ser trabalhado, precisa ser realizado, não é alguma coisa no automático. E ele diz: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia em homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar a outros. Depois o apóstolo Paulo vai usando no mesmo capítulo alguns termos militares.
ele diz assim: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Como um bom soldado de Cristo. Depois ele diz também, no versículo 4: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Ou seja, ele tem que militar, ele está ali para batalhar. Versículo 5 também ele usa essa mesma expressão, militar. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Outro texto é usado no versículo 6, diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador, ele está fazendo alguma coisa. Gente amado, não tem crescimento de vida com Deus se não houver o colocar as mãos no arado. Se eu não fizer alguma coisa, se eu não realizar alguma coisa, eu necessito, eu preciso e dedicar e gerar esse crescimento. Outra coisa que Paulo diz, irmãos, também em áreas da vida em que somos ou podemos passar por alguma tentação. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, diz: foge também das paixões da mocidade. O termo aqui utilizado, a expressão usada é foge, te escapa, não fica ali para ser tentado. É uma ação que eu tenho que fazer. Não basta apenas ficar repreendendo o maligno, repreendendo o demônio, repreendendo. Não, se eu não fugir, a Bíblia manda eu fugir, não manda eu repreender. Senhor, eu repreendo agora todos os hormônios e demônios que estão na minha vida. Não, manda irmãos fugir, tem coisas que tem que fugir mesmo. E é o que a Bíblia diz: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a atitude humana, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E Paulo, irmãos, ele não deixa por menos, ele ensina mais ainda ao seu discípulo Timóteo, capítulo 6, verso 11, diz: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Irmãos, é fácil dizer: olha, Deus vai fazer por vocês, mas na realidade, irmãos, Deus é que manda: olha, você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, a Bíblia diz: não minta. A Bíblia diz: não roube. A Bíblia diz: não adultere. A Bíblia diz: não cobice. Isso é a ação que eu tenho que fazer. Eu vou confiar em Deus, que Deus vai me guardar disso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: não mintam uns aos outros. É a atitude que eu tenho que operar. Eu tenho que confessar: Deus, eu tenho sido mentiroso, mas eu quero converter o meu coração, a minha língua, a minha alma. Não quero mais haver isso na minha alma, para não sujar o meu coração. Diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E o verso 10 diz: e vos revestiste de novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Efésios capítulo 4, verso 22 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, essa minha. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que partir e com o que tiver necessidade. Efésios capítulo 4, versículo 29, a atitude que eu tenho que tomar. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o amor de Deus, e eu dizia palavrão. A boca era suja de piadas sujas, que é imoralidade. Agora, irmãos, é isso eu que devo cuidar. Eu não devo mais trazer isso no meu contexto de vida agora. Por quê, meus irmãos? Porque eu que tenho que fazer. Eu não tenho que vou confiar em Deus agora, e eu não vou mais dizer essas coisas que Deus vai me guardar. Não, eu tenho que vigiar, eu tenho que tomar atitude. Se eu tomava emprestado e não pagava, agora eu tomo atitude. Agora eu peço emprestado e antes do dia prometido eu vou lá pagar. Isso é uma atitude de um caráter curado, mas é eu que tenho que fazer.
e não tem que estar repreendendo o demônio, porque é problema às vezes de caráter e não é de demônio. Tem coisas que é problema de libertação e outras coisas, meus irmãos, é problema de caráter. É fácil transferir no mundo espiritual as nossas responsabilidades. É muito fácil, como lá no Jardim do Éden, quando Eva comeu do fruto proibido, foi culpar a serpente. Mas ela foi responsabilizada e penalizada porque foi a atitude dela. Cedeu, deixou. E a Bíblia diz: não saia da vossa boca palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que oram. E às vezes, meus irmãos, há pessoas que falta de entendimento, acha que é Deus que está fazendo certas coisas, que é responsabilidade. Uma senhora, ela abandonou o esposo e o marido chorou, pediu ajuda pelo seu casamento. Por fim ela foi embora, e depois de acho que quase 2 anos, o marido sofrendo sozinho, penando sozinho, e ela foi viver a vida dela em festas, namoridos e relacionamentos, um dia, uma semana com outra semana com outra, a vida toda desvairada, ela vai chorando, inconsolável. Coisa passaram, acho que quase 3 anos, e o rapaz terminou o sofrimento dele quando ele se apaixonou por uma outra pessoa. E aí ele começou a viver, marcou o noivado, noivou, e é aquela pessoa que tinha dado um pontapé no sujeito, pegou e me ligou e disse: pastor, por que, pastor, que agora ele encontrou outra pessoa, agora eu quero voltar para ele. Pastor, eu quero que ele me ame. Por que Deus fez isso comigo? Eu digo: o que, filha, que Deus fez contigo? Fez com que eu parasse de amar o meu marido. Eu digo: mas não foi Deus que fez, minha filha, foi decisão e atitude sua. E às vezes, irmãos, nós queremos responsabilizar, tirando responsabilidade de nós e atribuindo a Deus coisas que é nós, coisas que nós que temos que vigiar, conforme a palavra de Deus diz. 1 Coríntios capítulo 3 verso 16 diz: estai firmes. E é o que eu preciso, meus irmãos, estar firme, porque Deus coloca, irmãos, tudo aquilo que eu preciso para sobreviver às intempéries e tempestades. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 3 e 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais. A Bíblia diz, irmãos, mas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu tenho armas poderosas. Cada um de nós temos armas poderosas, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus não deixa ninguém ser tentado acima das suas forças. Deus jamais faz uma coisa que um filho seu não tem estrutura. Mas a luta é nossa, a batalha é nossa, a batalha, irmãos, a qual nós devemos lutar por ela. Lá em 2 Samuel capítulo 23, fala dos guerreiros excelentes de Davi. E a Bíblia menciona, irmãos, diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Aiotá, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. O que o povo fez? Todo mundo deu no pé, ninguém lutou. Mas um homem diz que ele ficou lá com a espada na mão, e ele lutou. Arriscou a vida? Sim, arriscou, mas ele lutou. Ele não ficou naquela descansando. Ele foi à batalha, e por ele ir à batalha, por ele fazer jus àquela batalha, irmãos, e defender, a Bíblia menciona que a sua mão ficou apegada à espada, grudada na espada. Mas a Bíblia diz que por causa disso Deus deu vitória para ele. Você está lutando e batalhando por uma vitória, mas eu quero dizer, não solte mão da espada. Deus colocou a espada na sua mão para você lutar, para você batalhar. Não desista fácil. É tão fácil desistir. Meus irmãos,
multidão desistiu. A Bíblia diz que os israelitas, todos eles foram embora. Todos os soldados foram embora. Os israelitas recuaram, diz o versículo 9, mas o versículo 10 diz: mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente. E eu digo: como é que está a sua mão na espada? Está firme? Está dormente, mas está suportando? Está lutando? Está batalhando? Ou vai entregar os pontos? O que vamos fazer? Vamos entregar os pontos? Vamos desistir? Não, nós vamos lutar até o fim, porque nós estamos em batalha, nós estamos numa guerra. Esta guerra, irmãos, nós vamos lutar, sim. O Senhor vai nos dar vitória? Vai, mas nós temos que estar com a espada na mão. Deus não vai dar vitória largando a espada no chão. Eu começar a chorar, achar que o problema não tem situação, e vamos fazer como todo mundo que recuaram. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós não somos como aqueles que recuam. Nós não somos como aqueles que retrocedem. O nosso chamado é para avançar, é para triunfar, é para agir e para invadir o campo do inimigo. A Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. O que é isso, não prevalecer? Porque a igreja está em guerra, a igreja está em batalha. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Nós não estamos em férias. Não existe férias na vida espiritual. Existe uma batalha, e o apóstolo Paulo fala isso em Efésios, sobre a batalha que temos que enfrentar. E essa batalha nós que temos que lutar. Essa espada, irmãos, que é colocada na nossa mão, o escudo que é colocado, o colete que é colocado, o capacete da salvação que é colocado, o calçados dos pés que deve ser colocado, a proteção. Eu devo fazer a minha parte. Eu não posso ficar no marasmo espiritual dizendo: Senhor, coloca no meu pé, Senhor. Senhor, faz uma massagem. Senhor, manda um anjo para fazer massagem em mim. Que é isso? Estão brincando com coisas preciosas e sagradas. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que lutar. A Bíblia menciona no versículo 11, diz: depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Por que Deus concedeu a esse homem uma grande vitória? Porque ele resistiu. Ele não fez como os demais que fugiram. É fácil fugir, irmãos. É a coisa mais fácil que tem de fugir quando temos um embate, uma batalha, uma pressão tão grande. Mas nós não somos chamados para correr, nós somos chamados para vencer. Amém? A armadura do cristão tem o capacete da salvação, tem o cinturão da justiça, tem a couraça, tem o escudo, tem a proteção para os pés, mas não tem proteção, irmãos, para uma parte do corpo. Não tem nenhuma proteção para as costas. Por quê, irmãos? Porque Deus não espera que eu venha virar as costas para o inimigo e sair correndo dele mostrando as minhas costas. Eu tenho que mostrar, enfrentar, batalhar. E Deus deu vitória. Davi vai lutar contra o gigante. Todo mundo está lá apavorado, mas ele vai à luta. Nós somos chamados, irmãos, para fazer alguma coisa, porque nós temos a nossa milícia, a milícia da nossa fé. Timóteo, ele diz: olha, milita a boa milícia da fé. E Timóteo estava lá pedindo: Paulo, vem me ajudar, vem me socorrer. E aí Paulo escreve aquela carta como uma proteção para o seu filho espiritual. Irmão, você vai ter que lutar, e lutar até conquistar. Davi não chegou diante do gigante e começou a orar e repreender, dizendo: Senhor, coloca uma cãibra nele agora, Senhor, coloca uma coisa nele, Senhor, que ele fica ali. Não, irmãos, ele enfrentou, ele foi até o fim. É eu, irmãos, que preciso orar, é eu que preciso jejuar, é eu que preciso me santificar, é eu que preciso ir e lançar a rede ao mar. É Deus que me manda, irmãos, eu orar, é Deus que me manda eu vigiar, é Deus que me manda eu fazer a minha parte, porque a parte dele, ele já fez, e a parte dele, irmãos, ele fez com excelência. E eu quero dizer, ele vai fazer mais ainda, se ele me ver com a espada na mão e eu lutando, fazendo a minha parte. Na aliança, irmãos, que nós lemos o texto, a aliança tinha algumas características que ele responsabilizava um lado e outro: o cuidado,
Então havia requisitos exigidos para que esta aliança, irmãos, fosse feita com alguém. Primeiro a nossa parte, eu já falei. Agora, segundo, irmãos, a parte de Deus. Por exemplo, como é que era feita uma aliança? Um acordo entre eles. Hoje é diferente. Hoje a gente vai fazer uma aliança, fazer um acordo, uma compra, uma aquisição, vai lá no cartório e registra em cartório, documenta, né? E está ali todo registrado, hoje tudo na base do papel. E é um documento com garantia. Porém, na época, irmãos, não havia ainda, certo, esta estrutura de documentação, exceto já na época de Jeremias, né, na época perto do exílio já tinha uma estrutura. Mas eles faziam o seguinte: a maneira de formar uma aliança, olha, eu tenho aliança contigo e tu tem aliança comigo. Encontro 7 maneiras e modalidades. Primeiro, irmãos, era a troca do cinto. Eles pegavam o cinto, tiravam o cinto e entregavam o cinto para o outro. Era uma forma de aliança, né? Ou da armadura, né? Ou até mesmo de armas, que significava o quê? Proteção, dizendo o seguinte: ó, quem luta contra mim, luta contra ti. Quem lutar contra ti, luta também contra mim. E esse cinto ele era usado para carregar armas. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, verso 1, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, é uma arma. O teu galardão será grandíssimo. Outro exemplo que nós temos em 1 Samuel capítulo 18, versículo 3, entre Jonatas e Davi. Diz assim: então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria alma. Observe, irmãos, que o texto diz que fez um pacto com Davi. E diz assim em versículo 4: Jonas se despojou da capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o arco e o seu cinto. Uma aliança. O arco, o cinto, a armadura e a espada, certo? Foi dado para ele como símbolo de uma aliança. Também eles faziam a troca, irmãos, do que? De capa, de túnica, de roupa. Significava trocar a vida. Se tornava assim: a tua vida agora é minha, a minha vida é tua. Quando, por exemplo, Ruth ela tira a sua roupa e coloca lá nos pés de Boaz, descobre que estava fazendo um ato de uma possível aliança. Mas em Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão medidas todas as famílias da terra. O exemplo que nós temos em Samuel capítulo 18, verso 3, entre Jonatas e Davi, que diz: então Jonatas fez um pacto com Davi, porque amava como a sua própria vida. Ele fez um pacto. Em versículo 4 diz: Jonas se despojou da capa que vestia e deu para Davi. Na realidade, Jonatas fez 2 alianças com Davi. E a aliança, irmãos, que Deus faz conosco também. Tão precioso, irmãos, porque Jesus, quando está no Calvário, quando vai para a cruz, a Bíblia menciona, irmãos, que tiraram a sua túnica e repartiram entre eles. Repartiram a roupa de Jesus, uma aliança. Eles não sabiam, pensavam que era apenas uma roupa, mas é uma aliança que Deus está fazendo com a humanidade. Ali, irmão, Jesus estava fazendo a parte dele. E essa túnica, meus irmãos, que foi dada, que simboliza também parte da nova aliança. A Bíblia menciona que as vestes de Jesus foram repartidas. Outra maneira também, irmãos, que seria uma forma também de aliança, era o derramamento de sangue. Porque o sangue, a Bíblia diz que o sangue é vida. E o corte geralmente ele era feito com o pulso na mão, e eles então misturavam o sangue um com o outro, certo? E aquilo ali formava uma aliança chamada a aliança de sangue. Por exemplo, no caso de Abraão, o sinal feito na carne, no prepúcio do menino, ali naquela pele, né, que une a glande, o órgão sexual masculino, né, através de uma faca, através de uma pedra, ali saiu sangue. E ali estava formando uma aliança. Tanto que Deus diz em Gênesis capítulo 17, versículo 11, diz: circuncidar-vos-ei na carne do prepúcio. Isso será por sinal de pacto entre mim e vocês, diz o Senhor. É uma aliança de sangue. Deus fez a parte dele. Outro exemplo, irmãos, é Zípora, que tomou uma faca de pedra e circuncidou o prepúcio do seu filho, lançando aos pés de Moisés, né? E diz: com efeito és para mim um esposo sanguinário,
mas tinha que ter o sangue derramado. E esse pacto, irmãos, Jesus fez quando Jesus na cruz do Calvário verteu o seu sangue por nós. Ele cumpriu um pacto de sangue, uma aliança de sangue. Outra aliança também, irmãos, era o memorial, que significava fazer uma cicatriz, deixava uma cicatriz, e aquela cicatriz permaneceria para a vida inteira. Chefes de tribo, por exemplo, usavam isso, né, fazendo marca no braço, né? E quanto mais marca tinha, mais poderoso era, porque ele tinha aliança com muitos amigos, com várias outras tribos. Em qualquer situação de guerra, de batalha, ele chamava aqueles amigos da qual ele tinha uma aliança. E nós temos uma aliança, irmãos, com Jesus, que ele tem também. Jesus tem cicatrizes nas suas mãos, tem a cicatriz dos cravos. Na sua cabeça tem a cicatriz dos espinhos. É um pacto que Jesus fez conosco, a parte dele ele fez. As suas mãos estavam perfuradas, e as suas mãos estão perfuradas. Jesus ressuscitou, Tomé duvidou, e Jesus foi lá: coloca o teu dedo aqui no lugar da cicatriz. Porque, irmão, houve um pacto, houve o sinal dos cravos. Outra característica também de uma aliança feita: eles trocavam nome. Trocavam o nome. Troca de nome, irmãos, significa que o meu nome passa a ter direito sobre tudo que o teu nome tem, e o teu nome passa a ter direito sobre tudo que o meu nome tem direito, inclusive as dívidas. Eu passo a ter um pedaço do seu nome, e você passa a ter um pedaço do meu. E olha como é interessante que Deus, num pacto com Abraão, Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara também. Gênesis 17, verso 4: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações, e não serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, por parte de muitas nações te hei posto. E é tão interessante que você começa a ler a Bíblia a partir desse pacto. Deus começa a dizer: agora eu sou o Deus de Abraão. Gênesis 26, 24, Deus não diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas Deus disse: eu sou Deus de Abraão. Quando ele mudou o nome, quando mudou o nome, irmãos, o nome, o direito agora da herança está sobre um nome trocado. A Bíblia diz: apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque sou contigo, te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência, por amor ao meu servo Abraão. Porque Deus tinha um pacto de nome, troca de nome, e Deus é fiel com a sua promessa. Ah, meus amados, sabe o que é tão precioso? Que Deus não faz acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que eu e você, nós que teremos a graça da salvação, a Bíblia diz que nós temos um novo nome escrito no céu, numa pedrinha branca, porque nós temos aliança eterna com Deus. Algo tremendo, extraordinário. Outra maneira, irmãos, era a lei escrita, que Deus deixou para os hebreus. Deus deixou para eles aquelas leis promulgadas lá no Sinai, irmãos, eram os termos da aliança de Moisés e o povo hebreu. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus escreveu nos nossos corações, não mais em tábuas de lei, mas Deus escreveu em nosso coração. Amém? E para encerrar, irmãos, a parte nossa temos que fazer, a parte de Deus Ele faz. Outra maneira, irmãos, que era uma aliança, era uma refeição da aliança, que significava tudo que eu como, tudo que eu como vai para o meu sangue, e sangue é vida. Então, irmãos, a minha vida se torna a tua, e a tua se torna a minha também. Por exemplo, Melquisedeque faz uma refeição com Abraão. Gênesis 14, verso 18 diz: ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. O que significa, irmãos? Uma refeição é um pacto. Lembre-se, quando está para morrer Isaac,
E ele vai passar a aliança legal, de maneira legal, através de uma bênção para o seu filho. O que ele pede para o filho trazer? Um prato de comida, uma refeição. Aquela refeição, irmãos, ela está se tornando um pacto, está se tornando uma aliança que está passando para o filho. Depois de ter comido, ele passa o direito da bênção sobre o seu filho. É um pacto, uma aliança feita. Abraão, ele participa dessa refeição, e junto com Melquisedeque, ele é abençoado por Melquisedeque. Então a refeição, irmãos, forma uma formação de uma aliança. A Bíblia diz que com algumas pessoas nós nem devemos comer. Por quê, irmãos? Pela seriedade que é a refeição e o pacto que vai formando. Porém, eu quero encerrar dizendo, irmãos, o que Jesus diz: que se nós não comermos da sua carne e nós não bebermos do seu sangue, nós não temos parte com ele. A ceia, meus irmãos, é um alto memorial do Senhor conosco, como também símbolo da nova aliança, como símbolo, irmãos, da aliança feita conosco, uma aliança que Deus realiza conosco. Sempre, meus irmãos, que a refeição é feita, é a demonstração de uma aliança que nós temos. Por isso, meus amados, Jesus instituiu o momento da ceia. A ceia é um memorial, e a ceia também é um sinal da aliança que Deus tem conosco. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso realizar a parte que me compete, a parte que Deus me dá. E eu preciso zelar por isso, porque Ele já fez e Ele vai continuar fazendo. Mas a minha parte eu preciso zelar, e eu devo cuidar muito bem, em nome de Jesus. Poderia aqui também dizer que eles faziam às vezes algum pacto, plantando uma árvore. Por exemplo, a Bíblia menciona, Gênesis 21, verso 33, que Abraão plantou uma tamargueira em Beer-seba, invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno e marcou aquele lugar com um madeiro. Jesus, irmãos, na cruz é o madeiro. Ele marcou. Jesus fez, irmãos, todos os pactos que haviam, que existiam. Todos os pactos Ele fez, 7 pactos, e Jesus cumpriu todos eles, irmãos, mostrando que Ele deseja ter aliança conosco. E a pergunta é: eu desejo ter aliança? Eu vou lutar por esta aliança? Eu vou preservar essa aliança? Vou fazer a minha parte? Sim, se eu fizer a minha parte, com certeza o Senhor vai fazer a dele, Ele vai ser conosco. Vamos ser como aqueles guerreiros de Davi, que ficaram firmes enquanto todo mundo corria, mas eles ficavam firmes. E eu desafio você nesta noite, todos nós, a permanecermos firmes no Senhor, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É parte nossa de fazermos e buscarmos, porque a parte dele Ele sempre vai fazer. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos a Deus.